O presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha na noite desta segunda-feira e detalhou o perfil que o Inter está buscando para um novo primeiro volante, já que Gabriel só deve retornar aos gramados entre abril e junho. Barcelos também tratou de tirar um pouco o peso das especulações envolvendo o mercado colorado nos últimos dias e praticamente descartou algum tipo de investimento nos próximos dias. Em meio a isso, o nome de Renzo Lopes surge com um pouco de mais força no noticiário, com algumas versões que acabam se conflitando, e a gente explica isto na sequência. Falamos também sobre Gregore, volante que está na mira do Internacional ou esteve na mira do Internacional, porque a negociação ela é bem complicada. Esse é o Diário do Inter KTO de segunda-feira, 26 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. E eu começo repercutindo a entrevista que o presidente Alessandro Barcelos concedeu para o pessoal da Rádio Gaúcha na noite desta segunda-feira. Uma entrevista onde, obviamente, o presidente foi muito questionado sobre os assuntos que estão ligados à atuação colorada no mercado de transferências, porque está todo mundo esperando um grande investimento do Internacional ou uma ação um pouco mais contundente do Inter no mercado, o que não vai acontecer, pelo menos por enquanto. E o presidente, durante toda a entrevista, ele tratou de tirar um pouco a força de algumas especulações das quais o Inter está envolvido. Por exemplo, do Gregore, ele falou, do Renzo Lopes, atacante, ele falou, de outros nomes que estiveram vinculados também ao Internacional nos últimos dias. O presidente ele praticamente descartou todos os nomes que foram citados. E aí eu quero dar um relato de bastidor. O Inter irá fazer isso publicamente daqui para frente. Principalmente também porque as negociações que o Inter tentou e que foram muito públicas, por exemplo, Igor Gomes, por exemplo, Lucas Romero, elas acabaram não dando muito certo. O Mário Fernandes veio, mas quando tudo já estava muito alinhavado é que vazou. Então o Inter está dando uma segurada nesses vazamentos e dando uma segurada nas suas versões públicas, até de admissão, quando tem interesse por algum jogador. Então nem sempre a versão do ar vai ser mais próxima da versão de bastidor ou da versão daquilo que realmente está acontecendo. E o presidente deixou isso claro na entrevista. Praticamente todo mundo descartado. O presidente tirou o peso sobre todas essas especulações. E eu vou detalhar algumas delas aqui, tá? Por exemplo, volantes. O presidente Alessandro Barcelos disse que o Gregore ele está descartado, que não houve um avanço tão grande por esse jogador, quando no bastidor a gente sabe que o Inter fez uma tentativa. Só que também a gente sabe que o Inter não foi com grandes expectativas, porque o negócio envolvendo o Gregore ele é muito complicado. O jogador foi vendido ao Inter Miami por 3,5 milhões de dólares pelo Bahia. E ele é capitão, um dos melhores jogadores do time por lá, então o Inter Miami não vai liberar fácil assim o Gregore. E o presidente deixou um pouco isso subtendido, mas no bastidor é essa situação que acontece, tá? Inclusive, eu gravei um vídeo nesta segunda-feira, eu e o Matheus Dávila, reagindo a lances do Gregore, volante. Para quem quiser entender um pouco mais como que esse volante se encaixaria no modelo de jogo do Internacional, ele que já jogou com o técnico Mano Menezes, é só clicar aqui para assistir, tá? O presidente Alessandro Barcelos, ele falou também sobre a negociação pelo Renzo Lopes, atacante do Central Córdoba, tá? Uruguaio, o Renzo Lopes. Eu até vou pegar a idade dele aqui, que eu perdi, mas o Renzo Lopes é um jogador que esteve vinculado ao noticiário colorado. Ele tem 28 anos de idade, já é um jogador mais experiente. O Renzo Lopes, de acordo com o presidente Alessandro Barcelos, não interessa ao Inter. Ele foi, segundo o presidente, sequer sondado pelo Internacional, tá? Mas nos bastidores a gente tem algumas informações diferentes. Por exemplo, o empresário do Renzo Lopes está dizendo que existem 2 clubes interessados no atacante. Um deles seria o Internacional e que teria a preferência do jogador, e outro deles seria um clube do mundo árabe, o Al Bayt, tá? Que teria uma proposta financeira melhor para o atleta. Essa é a versão do lado do jogador. Do lado do Inter nos bastidores, o que eu recebi é que o Renzo Lopes é um jogador do perfil que o Inter está procurando. Um cara alto, que não é tão caro,
que teve uma temporada promissora no Central Córdoba e que poderia vir a ajudar o Internacional. Mas a versão oficial no ar do presidente Alessandro Barcelos é essa. O Inter sequer fez sondagem. Repito, o Inter está tirando o peso de todas as negociações. Isso significa que o Inter não quer o Renzo Lopes? Cara, eu não sei qual a versão é a verdadeira, mas a gente está de olho em todas essas possibilidades. Para fechar, gente, vamos falar de KTO, tá? A gente teve Boxing Day nessa segunda-feira e a gente tem mais jogos ao longo dessa terça, também pela rodada da Premier League. E aí alguns jogos, vou citar aqui, por exemplo, ó, o Brentford, o Brentford, ele jogou já. O Chelsea joga contra o Bournemouth. O United joga contra o Nottingham Forest. E o Leeds United joga contra o Manchester City. 3 jogos dessa rodada de Premier League. Dá para apostar lá na KTO. Joga, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!